Olá, internautas! Estamos aqui na redação do Portal Vermelho, o pessoal aqui da redação, né? A Nayara está filmando aqui, o Gustavo, o Wellington está ali, aqui vocês não estão vendo, mas ele está acompanhando ali. Se vocês quiserem fazer perguntas, né, fiquem à vontade, comentários, críticas, enfim, fiquem bastante à vontade. A ideia aqui é falar um pouco deste evento importante, na data de hoje, 1º de março, que é o centenário de nascimento do João Goulart. O João Goulart, né, tem aí na série que eu fiz, uma série de artigos que eu fiz, traçando um pouco o perfil do João Goulart. E com base nisso, a gente quer, né, ir adiante, né, tentar entrevistar outras pessoas, e também tem a ideia de fazer uma sessão, parece que já tá aprovado, né, Gustavo? Já, dia 20. Dia 20 vai ter uma sessão no Congresso, na Câmara dos Deputados, ou no Congresso, não sei se é sessão conjunta, enfim, de homenagem a esse centenário. Enfim, tem algumas atividades aí que estão programadas no país, e sem dúvida alguma que é uma efeméride importante, uma data importante, porque o João Goulart, ele tem um simbolismo no processo do desenvolvimento do país muito grande. Ele é o legatário, como disse o próprio Getúlio Vargas, da Revolução de 1930, com todo o seu ideal, com todo o seu processo de modernização do país. É importante a gente localizar as coisas exatamente neste ponto, né? O significado do João Goulart, como, né, o que legou o processo da Revolução de 1930, liderado por Getúlio Vargas, e o que significa toda essa trajetória, quer dizer, um ciclo de desenvolvimento, um salto de desenvolvimento no país significativo. Que a Revolução de 30, basicamente, ela fez uma espécie de síntese de outros saltos civilizatórios da nossa história, a independência, a abolição, a proclamação da República, né? E isso foi, podemos dizer assim, sintetizado também no processo da Constituinte de 1946, foi um grande movimento de massas, ali, né, com o envolvimento, inclusive, do Partido Comunista do Brasil. Eu fiz a biografia do Maurício Grabois, convido os internautas à leitura, né, tem na Anita Garibaldi. O Maurício Grabois foi o grande, né, podemos dizer assim, organizador dos primeiros passos desse grande movimento de massas da Constituinte de 1946, depois entrou ali o Getúlio. É importante esse fenômeno histórico, que o Getúlio foi se aproximando da linha do Partido Comunista do Brasil, na época com a sigla PCB, e ali houve uma certa convergência do chamado getulismo com, né, a linha que o Partido Comunista do Brasil vinha desenvolvendo, a redemocratização depois do Estado Novo, né, tudo isso convergiu para a Constituição de 1946, que é um belo documento da nossa história, pegando esses saltos civilizatórios que eu falei aqui, né, chegando à Revolução de 30, derrota do nazifascismo, a participação do Brasil na guerra contra o nazifascismo, tudo isso se condensou ali num processo democrático na Constituição de 1946. Veja a importância que tem esse documento. E o João Goulart, ele fala, nesses artigos que eu fiz, ele fala muito disso, né, o legado da Revolução de 1930, como ele teria, né, quais seriam as bases para ele levar adiante o ideal da Revolução de 1930. Teve o governo Dutra, ele fala, uma das entrevistas que eu reproduzo, um trecho que eu reproduzo num dos artigos, que ele diz que o Partido Trabalhista Brasileiro, vejam bem, outro detalhe importante aí, né, o PTB daquela época, né, ele tinha uma grande expressão popular, sobretudo dos trabalhadores, essa ideia dos trabalhadores, de se organizar os trabalhadores, né, que isso é uma ideia do Getúlio, né, de criar a CLT. Vejam, a CLT é a consolidação das leis do trabalho, de todo o processo de lutas do movimento operário, desde o capitalismo, final do século XIX, até quando ele promulgou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, tudo isso foi condensado, por isso que chama-se CLT. Tem uma campanha aí da direita, dizendo que é a Carta de Lavoro, do Mussolini e tal. Na realidade não é isso. Foi a consolidação de um processo evidente que teve influências, né? Teve influência de outras experiências. É mesmo a Revolução Russa, podemos considerar que teve sim influência. O New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos,
Tudo, quer dizer, o Brasil não é uma ilha, está inserido aí em todos os processos históricos. Então, quando o João Goulart diz que ele vai levar adiante o legado do Getúlio, ele se reporta ao processo da Constituinte, daquele grande movimento de massas da Constituinte. Esse movimento foi aí no final de 1945, e depois teve a Constituição, e naquele processo, um outro detalhe importante que ele comenta num trecho de uma entrevista, que ele fala que o PTB foi oposição ao Dutra, ao general Dutra, porque o general Dutra foi exatamente... Existia a história do Estado Novo, existiam ali duas correntes fundamentais, básicas no Estado Novo, no fim, os estertores do Estado Novo, no processo final, na reta final do Estado Novo, que era essa corrente que lutava contra o nazifascismo, que o Getúlio foi se aproximando dela, paulatinamente, até chegar naquele processo do queremismo, constituinte com Getúlio, que a ideia era essa, fazer a Constituinte, a Constituição, depois eleições. E por correlações de forças, isso não foi possível. Eles deram um golpe, derrubaram o Getúlio em outubro de 45, então, justamente temendo que o Getúlio levasse esse movimento adiante, que depois o João Goulart levou. Tem um fio histórico conduzindo tudo isso aí. Depois, o João Goulart diz que o PTB foi oposição ao Dutra, foi um governo de direita, reacionário, violento, truculento, e, consequentemente, isso deu condição para a volta do Getúlio em 1950. Aí o João Goulart já tinha uma proximidade. O João Goulart, naquela época, tinha 30 e poucos anos, quando o Getúlio voltou em 1950, eleito. Ele já tinha uma proximidade com o João Goulart, que eles são da mesma cidade, São Borja, no Rio Grande do Sul. O Getúlio trouxe ele para ser o presidente do PTB, ele transformou o PTB numa grande corrente trabalhista. Não é isso que eu estou dizendo, quer dizer, o PTB, ele mais ou menos como a gente vê hoje, depois da redemocratização agora, da ditadura, pós-ditadura militar, os movimentos sociais, o crescimento, o desenvolvimento, a organização sindical, as grandes correntes sindicais aí, de diferentes matrizes políticas. Mas vejam que é um movimento, quando se fala de trabalhadores, quando se organiza os trabalhadores, isso tem um impulso, tem uma força muito grande, uma força política. Não é à toa que os golpistas, em todos os processos golpistas, os primeiros alvos deles são os trabalhadores, como nós estamos vendo agora aqui, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência Social. Quer dizer, na verdade, esse processo de hoje é o desmonte de todo esse legado da Revolução de 30, podemos chamar o legado varguista. Consequentemente, também é a negação e uma ofensiva contra os saltos civilizatórios da abolição da independência, da proclamação da República, da Constituição de 1946 e também da Constituição de 1988, que já é um outro processo, porque o fim daquele ciclo do Getúlio com o João Goulart, teve aquele processo do suicídio do Getúlio, e o Getúlio, aliás, tem um detalhe interessante, que está nos artigos, numa das entrevistas, não é numa entrevista, é um trecho de uma matéria da revista Manchete, que ela acompanha o João Goulart no dia que o João Goulart soube do suicídio do Getúlio. Segundo a matéria da revista Manchete, o Getúlio entregou a carta para ele e falou: você suma daqui, vai lá para São Borja, desapareça, porque depois de mim você é o mais visado. Se eles me atingirem, vai atingir você. Ou se eles não conseguirem me atingir, vão atingir você. E ele só abriu a carta depois que ele soube da notícia do suicídio do Getúlio. Segundo a matéria da revista Manchete, ele desobedeceu o Getúlio. O Getúlio mandou ele subir. Ele falou: não, vou ficar aqui com o senhor até as últimas consequências e tal. E aí na carta o Getúlio diz isso, para ele continuar o processo ali do trabalhismo. Depois, estou fazendo uma comparação com esse processo mais recente agora, nosso, da redemocratização pós-ditadura militar. Agora o João Goulart entrou com força, podemos dizer assim, como o comandante desse legado, como a principal figura da herança do Getúlio. E ele enfrentava, o jornal Última Hora,
É uma outra história muito interessante, né? Tem alguns trechos que eu reproduzo nessa série que eu fiz, né, que ele chamou do Sindicato da Mentira. Que é o partido PCdoB agora chama de consórcio golpista, né? Junta todo um processo, né, de forças que se engancham uma na outra e vão criando uma situação e tal, que é o chamado processo golpista. Um dia uma coisa, outro dia outra, e vão criando um rolo compressor, né, justamente com o objetivo de impedir o progresso social, a inserção dos trabalhadores. O conceito do Getúlio, e sobretudo do João Goulart, é esse aí. A inserção dos trabalhadores, da classe trabalhadora, como ele dizia, na dinâmica social, na dinâmica política e, consequentemente, na dinâmica econômica. E como que ele via isso, o João Goulart? Essa questão do salário mínimo, por exemplo. Ele chegou, uma das coisas que ele falou, não, o salário mínimo não pode ser isso aí. O trabalhador brasileiro não tem condição de sobreviver com esse salário mínimo. O Getúlio falou, quanto é que precisa reajustar aí? Ele falou, vamos fazer as contas. Aí criou comissões em todos os estados para debater a realidade dos estados, e chegou a um ponto, a um denominador, que não foi o João Goulart que tirou da cabeça dele, ele criou um processo para discutir isso. E falou, não, o salário mínimo precisa de 100% de reajuste. Aí pronto. Foi, por dizer assim, a senha para que o sindicato da mentira, recrudescesse a campanha contra ele. Presidente do PTB, ligado ao Getúlio, que o Getúlio que representava tudo isso, os saltos civilizatórios, a Revolução de 1930, a condensação de tudo isso na Constituição de 46 e tal. Quer dizer, aí o João Goulart entra com essa proposta. Isso acendeu esse pendor golpista da direita brasileira, da elite brasileira. Isso, a gente tem que entender tudo isso no contexto histórico. 380 e poucos anos de escravismo, mesmo esses processos de modernização, seguindo a tendência de modernização mundial da Revolução Francesa, depois a Revolução Russa, o New Deal do Roosevelt, enfim, todo o processo aí de ascensão da civilidade, da civilização, Quer dizer, tudo isso, esta direita, essa elite brasileira, ela sintetiza pelo negativo. Ela é contra tudo isso. Até diz, defende a democracia. Não, sou contra o escravagismo, sou contra isso, sou contra aquilo, tal. Mas na sua ideologia, na sua forma de convivência social, ela tem exatamente esse comportamento. Que é esse comportamento que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo isso, quem sair aí nas ruas e observar os pronunciamentos, as formas como os golpistas de hoje atuam, é exatamente isso. Eles são, usando a palavra do Getúlio Vargas, eles são o legatário do escravismo, eles são o legatário dos processos mais autoritários que nós tivemos no pós-Revolução Francesa, podemos dizer assim, os guardas brancos na Rússia, os nazifascistas, os fascistas e etc. Isso tudo, evidentemente, que aí é um outro conceito que eu acho que é importante a gente compreender também, que é essa questão das discriminações, de onde vêm as discriminações, por que a população negra, LGBT, as mulheres, etc., os trabalhadores, de uma maneira geral, são tratados assim. Eles são tratados porque essa elite brasileira, golpista, que tem toda essa herança, vê o povo assim. A discriminação, na verdade, ela é social e ela vai tendo transversalidades, vai atingindo as populações mais vulneráveis, podemos chamar assim, população indígena, etc. Era isso que o João Goulart falava. Tem também uma outra entrevista dele que ele fala isso, quer dizer, quando ele propõe a Previdência, outra importante iniciativa dele, que isso é pouco conhecido. Essa história de se aposentar com 55 anos, naquela época, isso foi em 56, logo depois da eleição do Juscelino, que ele concorreu à vice-presidência, foi eleito na chapa com o Juscelino, e ele tinha feito uma proposta, uma promessa de campanha de conceder a aposentadoria integral, 55 anos de idade, 30 anos de serviço, ele dizia, não é nem de contribuição, de serviço. A pessoa se aposentava. Aí a turma dizia, a patronato, podemos dizer assim, da campanha, o sindicato da mentira,
Não, isso vai quebrar a economia brasileira, eles sempre dizem isso. Né? Vai reduzir a competitividade da economia brasileira. Aí vai onerar o trabalho. Aí o Goulart dizendo, sim, mas toda a modernização onera o trabalho, sim. Isso é natural. O escravismo, ele diz, o escravismo onerou. Né? Então, ele falou, uma forma de não onerar é voltar a ser escravo. E, evidentemente, que isso criou um grande movimento também, que possibilitou a aprovação desse projeto, e a direita botando emendas, tentando fazer ali todo um processo de deformação do projeto original. O Juscelino vetou tudo, inclusive na assinatura da promulgação do projeto está o João Goulart lá assinando. Tem uma foto dessa numa das matérias que eu fiz. Gustavo, quer falar alguma coisa? A gente já está aqui aproveitando fazer uma pergunta. Você vê muita similaridade entre o período pré-golpe da Dilma e esse período que acabou vitimando também o João Goulart no golpe de 64? Sim. Eu digo, são as mesmas forças políticas, os mesmos ideais, a mesma coisa. Quer dizer, eu digo que essa turma que luta para que o século XIX nunca termine por aqui. Porque o ideal deles é isso aí. Tudo isso que o João Goulart falava deles, nós podemos falar agora. Essas mesmas forças que estão ali. Evidentemente, aquela história, a história não se repete automaticamente. Os processos são diferentes, mas os ideais são os mesmos. Um detalhe importante, Gustavo, na sua pergunta. Veja que eles estão desmontando o quê? Estão desmontando a estrutura da Revolução de 1930. Coisa que eles não conseguiram fazer no golpe de 1964, eles estão fazendo agora. Porque o que eles fizeram ali? Criaram todo aquele movimento contra a Dilma. Podemos dizer, não foi uma coisa assim planejada, mas eles vinham lá na farsa do mensalão. Quando o Lula pisou no Palácio do Planalto em 2003, eles já começaram a marcha golpista, como fizeram com o Getúlio em 50. E eles não tiveram força, como tiveram lá, e o Getúlio também tomou aquela decisão do suicídio, que a campanha contra ele era violenta e tal. O João Goulart tomou a frente, podemos dizer assim. O Getúlio era mais de conciliar, deixa assim, deixa como está, não sei o quê. E o João Goulart já era mais impulsivo, ele ia para a linha de frente. Tanto é que ele resistiu, foi eleito vice-presidente em 1955 e 1960. Olha só a força que ele tinha, a força que ele conseguiu, com essas iniciativas que ele teve, salário mínimo, a questão da previdência, da aposentadoria e tudo mais. Agora, a conspiração é a mesma. O golpe do João Goulart é um fenômeno interessante. A capacidade de resistência dele. Sem apelar, ele nunca apelou para violência e tal. Mesmo aquela história da cadeia da legalidade do Leonel Brizola, quando os militares não queriam que ele tomasse posse após a renúncia do João Goulart, a do Jânio Quadros. Ele era o vice do Jânio. Ele não era da chapa do Jânio, a chapa dele era do Marechal Lott. Mas o vice e o presidente eram eleitos separados. E o João Goulart foi eleito na chapa do Lott e o Jânio Quadros foi eleito na outra chapa. Então, quando o Jânio renunciou, eles não queriam, o sindicato da mentira, usando aí a palavra da expressão de última hora, não queria que ele tomasse posse. Aí o Leonel Brizola fez a cadeia da legalidade, botou armas, o Terceiro Exército lá de Porto Alegre, se juntou a ele e tal, uma resistência importantíssima. Foi uma cadeia de rádios que transmitia no país inteiro. Agora, o João Goulart nunca se meteu nisso. A força do João Goulart era moral, era política. E ele tomou posse, depois tentaram dar um outro golpe nele. É importante observar o seguinte, que desde 1949 existia a tal da Sorbonne, que era um grupo de militares lá da Escola Superior de Guerra, e a Escola Superior de Guerra, criada em 1949, tinha também essa finalidade de organizar um grupo de conspiradores, e esses conspiradores foram criando. O Nelson Werneck Sodré dizia que era a UDN. Ele dizia que tinha a UDN militar, não eram as Forças Armadas, era um grupo organizado a partir da escola de Sorbonne, da Sorbonne que eles chamavam, eles diziam que eram os generais, os militares mais intelectualizados, o Benedito Couto Silva e tal.
né? E junto com eles a UDN Gráfica, que eram os jornalões da época, né? As revistonas, tinha Cruzeiro, a Manchete, não sei mais o quê. E tinha a UDN Política, que era o Carlos Lacerda, né? Que fazia aquela agitação toda. Então depois, a última hora deu o nome de Sindicato da Mentira, né? Foi fazendo todo aquele processo do golpe. É isso, né? O João Goulart enfrentava tudo isso. Foi importante a iniciativa do Getúlio, né, de estimular o jornal Última Hora, do Samuel Weiner, que é uma história belíssima também da imprensa brasileira, né, da história da imprensa brasileira. O que é a imprensa brasileira? Que é um cartel, hoje muito mais cartelizado do que nunca. Né, um cartel que tem os monopólios, né, tem basicamente os jornalões, né, a Folha, o Estadão, o Globo, que a partir disso formam um cartel que eles dominam tudo, controlam a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a difusão de pensamento e censura. Né? Não tem democracia, né, nesse cartel. Né? Não tem democracia na mediação. A gente chama de mídia exatamente por isso, porque a mídia é a mediação, ela faz a mediação de uma ideia, de uma ideologia. E essa ideologia ela é única. Já foi chamada de pensamento único. Né? Ela difunde só o que diz respeito à ideologia dessa turma aí, que não tem democracia, não tem povo, não tem uma defesa enfática e contundente dos processos de modernização do país, da democracia. Esse conceito de democracia é fundamental a gente considerar, que é exatamente de inclusão do povo, dos trabalhadores, né, na dinâmica social, política e tudo mais. O João Goulart cansava de dizer isso. Eu defendo a democracia, ele dizia. Vocês não defendem a democracia? Eu defendo. E prove que vocês defendem a democracia com essas atitudes que vocês estão tomando. Ele desafiava, ele era contundente na defesa dos seus pontos de vista. E depois, né, ele assumiu, tentaram dar um outro golpe nele, com a história do parlamentarismo. Aí teve o plebiscito derrotou os golpistas, o voto popular derrotou os golpistas, ele voltou a ser presidente, né? Aí criou-se uma situação, né? Já estava a Guerra Fria, todo vapor, os Estados Unidos, né, com os seus instrumentos de intervenção, né, foi criando esses institutos disso, institutos daquilo, associação disso, associação daquilo. A gente vê muito isso hoje aqui. Exato. Nesses grupelhos que tem por aí. Surgiu de onde? Quem financia? Qual é realmente, né, o processo que está por trás de tudo isso? De onde veio? Oswaldo, uma coisa, ele depois do golpe de 64, ele se movimentou junto com o Lacerda e o Juscelino para a Frente Ampla, né? É um momento parecido com o atual, né? Sim, com certeza, com certeza. Aí é que está a questão da Frente Ampla, né? A Frente Ampla, na verdade, é um ponto de vista que eu tenho, né, estudando um pouco aquele processo lá, que já há algum tempo que eu estudo bastante aquilo lá, né? Eu acho que, eu avalio que houve uma subestimação dessa ideia da Frente Ampla, sabe? Inclusive do Partido Comunista do Brasil, né? E do Partido Comunista Brasileiro, do PTB, né? Houve uma subestimação, porque o João Goulart mesmo subestimou, né? Que a impressão que eu tenho é que eles achavam o seguinte: nós temos forças suficientes para garantir a democracia. Não é armas, não é isso, não é fazer luta armada, guerra civil, não é isso. Nós temos forças políticas para defender a democracia. Tanto é que quando o grupo golpista deflagrou, né, a marcha dos tanques, pegou todo mundo desarmado. Aí é tanque, aí não tem jeito, né? Quer dizer, numa situação como essa, é uma situação de guerra. Eles declararam guerra ao povo brasileiro. Isso é verdade. Isso é incontestável. Qualquer historiador, qualquer sociólogo, sei lá o que, qualquer estudioso da história do Brasil, né, não tem como contestar isso. Né, de que foi uma guerra contra o povo, porque foi uma guerra contra a abolição, contra a independência, contra a Revolução de 30, contra as constituições, a Constituição de 46, etc. O Wellington tem pergunta aí, Wellington? É de uma internauta, a Rose Salvione, lá de Arapongas, no Paraná. Eu sou de Maringá. De Maringá. Um salve. A Rose de Arapongas, ela faz a observação: não conseguimos nos libertar do ideal dos coronéis até hoje. Hoje os coronéis, eles estão maquiados como os exploradores do mercado financeiro, seria essa mesma comparação?
dos coronéis antigamente? Sim, claro, perfeitamente. Eu digo, são os mesmos ideais, né? São os mesmos personagens tangendo os mesmos ideais. E aí isso vai passando por transmutações. Quer dizer, lá na Revolução de 30, né, no pós-Revolução de 30, naquela situação de conflagração mundial, o que esses coronéis que lá da República Velha, né, qual foi a forma política que eles adotaram? O fascismo. Né? Depois, no governo do Dutra, né, foi a associação com os grandes trusts norte-americanos, sobretudo. Né? Depois, na ditadura militar, a mesma coisa. Né? Uma ligação direta com os monopólios, os grandes monopólios internacionais, que é a soberania do país, a democracia, os direitos do povo, né? A história do povo, a luta do povo, para essa turma aí, não quer dizer absolutamente nada. E hoje, depois do golpe de 60, do fim da ditadura de 64, né? Que forma os coronéis, né? A política dos coronéis tomou? Né? O neoliberalismo. O neoliberalismo é movido aqui. Qual é a engrenagem que move o neoliberalismo? É que é totalitário, é importante dizer isso. Né? A história do pensamento único, né, cria-se esse processo de controle absoluto da difusão de informações, de ideologias e tudo mais. Né? A engrenagem que move isso é exatamente o capital financeiro. Né? É o grande, podemos dizer assim, a grande máquina que move o capitalismo hoje é exatamente isso. Tudo está subordinado a isso. E, consequentemente, né, é preciso tirar o povo dessa dinâmica de toda a história, do processo da Revolução de 30, etc., do Getúlio, do João Goulart. Tira o povo daí. Acaba com a estrutura sindical, acaba com a democracia. Né, restringe os partidos ligados ao povo. Né, cria-se esses movimentos, esses grupos, né, movimento contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, contra... enfim, na verdade, contra o povo, contra o que se construiu, o patrimônio público, as nossas estatais. Esse é outro legado importantíssimo, os polos estatais para o desenvolvimento industrial. O Brasil hoje é uma potência média, um nível médio de desenvolvimento industrial, graças à Revolução de 30, aos polos estatais. Criou essa gigante que é a Petrobras, que tem um papel fundamental para o país, para a soberania do país, para a democracia, para o nosso desenvolvimento. Né? Quer dizer, tudo isso, essa turma, né, do golpe de agora, né, representa a negação de tudo isso. Né? Como representou em 64, como representou em 37, como representou na resistência à Revolução de 30, na resistência à proclamação da República, à abolição da independência. Selma Chacrin aqui mandando boa tarde para você. Boa tarde, Selma. Temos aqui o Luiz Manfredini, o Inácio Carvalho, o Carlos Décimo, o Kaique Tibiriçá lá do Rio de Janeiro. Kaique, um abraço. São os que estão aqui nos acompanhando aqui agora. Muito bem. Então, a ideia é já encerrando, né, Gustavo? Tá, já estamos aqui já passando um pouco do tempo. Então é isso, eu convido vocês a ler, né, os artigos lá do João Goulart, do Centenário, né, para conhecer também um pouco essa história de um ponto de vista do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, né, que foi também um personagem muito importante nessa história. Evidentemente teve aí erros, né, que hoje o partido reconhece como erro grave. Né, em 1950, por exemplo, ao apoiar o Getúlio, né, quando o Getúlio se suicidou, o partido foi pego no contrapé, numa posição tática completamente errada. Ele reconheceu isso imediatamente depois. Imediatamente. Então tem o livro do Pedro Pomar, por exemplo. O Pomar era muito ligado nessas coisas. Né? Ele era um estudioso da história do Brasil, né? E eu também fiz a biografia do Pedro Pomar, né? Que é uma espécie assim, de um retrato, né? Em palavras de todo esse processo, né? da participação do Partido Comunista do Brasil, com erros, acertos, mais acertos que erros, evidentemente. Teve o 4º Congresso já em 1954, que avaliou bastante isso. O Pomar foi, né, uma pessoa que, junto com o Grabois, junto com o Amazonas, também tem a biografia do Amazonas que o Augusto Bonicori fez. É importante a gente conhecer, né, para entender, né, essas relações e, fundamentalmente, para a gente não cometer os mesmos erros. Né? Falamos agora há pouco da Frente Ampla. Né?
não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. E no período mais recente, eu acabei de lançar agora também a biografia do Aurélio Pérez, que também ele foi deputado federal, eleito em 78, foi um lutador tenaz contra o regime de 64. Até para a gente entender o significado do regime de 64 e o significado da luta pelo fim do regime de 64. Né? Por falar em regime de 64, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que o João Goulart, ele morreu com suspeita de envenenamento. O Juscelino morreu num desastre automobilístico, naquele período também a Zuzu Anjo, em que o filho dela tinha sido barbaramente torturado, cruelmente assassinado e tal. Ela também morreu num acidente automobilístico muito estranho. Foram 3 acontecimentos próximos um do outro, em 76. Aí, né? Primeiro a Zuzu, depois o Juscelino, em seguida o João Goulart. Né? Que há evidências de que ele foi envenenado. Um comentário aqui do José Luiz Silveira Baloca, que é de Niterói, comentando que o pai dele participou da luta pela legalidade do Jango. Que bom. Ali foi bacana aquilo lá. Né, um movimento assim, o Brizola tinha isso, né? Ele inclusive ele deu uns socos lá no Davi Nasser, que era da revista Cruzeiro, né, que era do Sindicato da Mentira, né, que ele fazia uma campanha violenta contra o João Goulart, contra o Getúlio e contra ele, contra o Brizola. O Brizola era mais impulsivo ainda do que o João Goulart, e aí ele tomou lá uns socos do... A Márcia Ferro Amaro, lá de Pelotas, está comentando que é muito bom ouvir e resgatar sempre a história de João Goulart, que ele é muito injustiçado. Com certeza, isso não tenha dúvida. O legado dele se perdeu, né? Assim, do ponto de vista dos processos políticos. Né? Pouco se fala dessa questão do salário mínimo, né? Da lei da aposentadoria, né? De como ele fortaleceu a estrutura sindical a partir do PTB, como ele fortaleceu o PTB, né? É isso que eu estou dizendo aqui, né? Acabei de dizer, a questão dos trabalhadores, de se organizar os trabalhadores, conscientizar os trabalhadores, dar voz aos trabalhadores e dar canais para que os trabalhadores possam participar da democracia, os trabalhadores que constroem esse país, né? E os trabalhadores são tratados como escravos, né? É inaceitável, por exemplo, essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, isso é inaceitável, isso é escravizar o povo. Agora, por que a gente está, podemos dizer assim, ainda numa situação bastante fragilizada? Porque eles foram criando essa ideia, como eles fizeram na época do Getúlio, na época do João Goulart, né? E ali a resistência deles foi muito importante, né? E eu acho que é uma lição para a gente entender a necessidade da gente fazer a mesma coisa, essa resistência, sem entrar em guetos, né? Sem ficar com nhenhenhen. A coisa é efetiva, é no concreto, é na realidade dos acontecimentos, dos fatos que a gente tem que atuar. É assim que eu vejo, é assim que o João Goulart encarou as coisas, o Leonel Brizola naquela época e o próprio Getúlio Vargas. É isso, Gustavo? Podemos encerrar? Muito obrigado aí para os internautas, quem mandou mensagem, quem nos acompanhou aí. Um abração e esperamos fazer mais isso, né, Gustavo? Outras vezes. Agradecer aqui a Nayara, que está filmando aqui, o Wellington, que também está aqui na retaguarda, é a turminha aqui do Portão Vermelho. Um abraço, até a próxima.